Olá, tudo bem com vocês? Queridos, na aula de hoje nós faremos a correção dos exercícios que eu deixei para que vocês realizassem na aula anterior. São exercícios da seção parada obrigatória, que começa ali na página 74 e vai até a página 76. Antes de nós fazermos a correção, quero por favor que você copie o cabeçalho da aula de hoje, contendo o nome da Escola Terra Mater, a data de hoje, 11 de maio, o conteúdo que nós estudaremos nesta aula após a correção, tipos de sujeito e a habilidade que nós desenvolveremos, que é ser capaz de identificar o sujeito nas orações. Para hoje, então, nós temos a aula dividida em algumas etapas. A primeira delas é a meditação. Muito importante que você, caso não tenha realizado a sua meditação hoje, por favor, dê uma pausa nessa videoaula, realize tranquilamente a sua meditação e depois volte para assistir, ok? Depois disso, então, eu farei a correção, farei a explicação desse conteúdo que nós estudaremos hoje e deixarei uma atividade para que vocês realizem até a próxima aula, certo? Queridos, vamos lá então. Na página 74, na parada obrigatória, solicita a vocês o seguinte: leia a letra do hino nacional brasileiro para responder as questões. Então nós temos aí a letra do nosso hino nacional e vocês perceberam que a forma que ele foi composto é um pouquinho diferente da ordem normal das nossas frases, né? Existe uma inversão entre os termos essenciais da oração, né? Os termos essenciais da oração nós estudamos, já aprendemos que são sujeito e predicado. O sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração e o predicado é tudo aquilo que se declara sobre o sujeito. Então os termos estão invertidos. Isso é proposital. É uma figura de linguagem chamada hipérbato, que consiste justamente nessa inversão dos termos essenciais da oração, ok? Bom, tendo essa explicação, talvez agora fique um pouquinho mais fácil localizar o sujeito. Vamos lá então? Quem é o sujeito do verbo ouviram? As margens plácidas. Então perceba que foi invertida a ordem. Diz assim: ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Na ordem normal da língua portuguesa seria as margens plácidas do Ipiranga ouviram, ok? Então o sujeito, as margens plácidas. Letra B, brilhou. Quem brilhou? O sol da liberdade é o sujeito. Depois letra C, conseguimos. Sujeito é nós. Letra D, quem desafia? O sujeito é o nosso peito. E, desce. Quem desce? Quem é o sujeito? Brasil. F, resplandece. Quem resplandece? A imagem do cruzeiro. Este é o sujeito. S, sujeito, Brasil. Depois, letra H, espelha. O teu futuro. I, tem. Na primeira ocorrência é lindos campos. E na segunda ocorrência dele, na letra J, nossos bosques é o sujeito. Letra K, quem é o sujeito de seja, ostentas, diga, ergues e verás? O sujeito é Brasil. E da letra L, quem é o sujeito de foge, teme? Você, com certeza, identificou o sujeito como um filho teu, ok? Hoje nós estudaremos, então, os tipos de sujeito. Para isso, você recebeu, junto com essa videoaula, um material. Nesse material, há 2 poemas. Um poema do Cacaso e outro do Mário Quintana. Nós faremos a leitura desses poemas para depois, então, fazer uma análise. Acompanhe lá comigo, então, por favor. O primeiro poema que nós faremos a leitura é Happy End. E diz o seguinte: o meu amor e eu nascemos um para o outro. Agora só falta quem nos apresente. O outro poema, os poemas. Os poemas são pássaros que chegam não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias no maravilhoso espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Muito bem. A respeito do poema de Cacaso, o Happy End, responda. Em sua opinião, por que o poema é intitulado Happy End? Qual o motivo? Coloque uma pausa sempre após a minha pergunta para você buscar a resposta analisando o poema e depois volte para verificar, ok? Bom, esse título ele é irônico, né? Supõe haver um happy end, ou seja, um final feliz entre o eu lírico e alguém.
Mas o fato é que o eu lírico ainda não conhece esse alguém. Não é possível saber se ele de fato vai conhecer essa pessoa, né? De modo que o final feliz é apenas uma hipótese, uma suposição ou um desejo desse eu lírico, ok? Bom, o poema fala de duas pessoas. Quais são essas pessoas usadas para se referir a elas? Essas pessoas são meu amor e eu. Copie a palavra que exprime a ação realizada por essas duas pessoas. A ação verbal realizada por essas duas pessoas é nascemos. Identifique o assunto tratado em os poemas. Aqui os poemas são comparados no texto. Existe uma comparação, uma figura de linguagem chamada comparação. Aqui os poemas são comparados. Eles são comparados a pássaros. Depois nós temos a segunda questão. Explique com suas palavras como essa comparação é apresentada ao longo do poema, né? Então nós podemos dizer que os poemas, assim como os pássaros, eles se aproximam das pessoas que os leem e se alimentam do que elas lhe oferecem. Nós podemos dizer que esse alimento pode ser até as experiências pessoais que cada pessoa tem, que cada ser humano carrega, como se estivesse comendo, né, em suas mãos. Terminada uma leitura, esses pássaros partem novamente para outra leitura, né? Encontrando um novo alimento numa outra pessoa. Bom, agora nós vamos fazer a releitura de alguns trechos. Acompanhe lá comigo. Eles não têm pouso nem porto, alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. A quem se referem as ações dos verbos em destaque? Bom, analisando esse poema, nós podemos dizer que quem se alimenta e quem parte são eles, os pássaros, ok? Então, quando nós analisamos algumas orações desses poemas, nós podemos observar que são compostas por diferentes tipos de sujeito, né? Os quais nós estudaremos agora. Nós começaremos por dois deles, sujeito simples e o sujeito composto. Para isso, eu gostaria, por favor, que você observasse os versos dos poemas que eu coloquei aqui no quadro. Nós temos ali, então, eles não têm pouso. Eu posso separar essa oração em dois termos que são considerados essenciais. Tem o sujeito e predicado. Então, o sujeito é sobre o qual se faz uma declaração. Então, o sujeito eu tenho aqui, e aqui eu tenho a declaração feita a respeito do sujeito. Eu posso tentar perguntar para o predicado quem não tem pouso? E o predicado me responde, eles. Então, dessa forma, eu consigo localizar o sujeito. Aqui embaixo, eu vou perceber que existe uma composição do sujeito diferente do primeiro exemplo. Eu e meu amor nascemos um para o outro. Você consegue perceber que os núcleos são diferentes? O primeiro núcleo ali do primeiro verso tem apenas um elemento. E o segundo sujeito é formado por dois elementos, ok? Então, o elemento eles e aqui um elemento composto, né? Amor, meu amor e eu, ok? Então, aqui eu tenho o pronome eles como sujeito, aqui eu tenho o substantivo amor e o pronome eu formando esse sujeito, ok? Então, núcleos diferentes, certo? O sujeito é simples quando ele possui apenas um só núcleo e ele é composto quando ele é formado por mais de um núcleo. Acompanhe comigo agora a definição do sujeito desinencial. Nós temos os versos ali, você recebeu, acompanhe comigo lá. Em os poemas, os versos 6 a 9 apresentam estas orações. A primeira oração, eles não têm pouso nem porto. Segunda oração, eles alimentam-se um instante em cada par de mãos. E a terceira oração, e eles partem, ok? Na primeira oração, fica evidente que o sujeito é eles, os pássaros, pois é essa palavra que o restante da frase faz referência. Agora, se nós analisarmos a segunda e a terceira oração, nós vamos perceber que não tem ali de forma explícita, né, os sujeitos dos verbos alimentam-se e partem. Então, eu consigo sim identificar o sujeito que existe dentro dessas orações. De que forma que eu consigo identificar? Simplesmente pela desinência verbal, ou seja,
essa desinência remete ao sujeito, ok? Então, os verbos dessas orações apresentam a mesma desinência do verbo da primeira oração, que é eles não têm pouso nem porto. Então, eles estão na terceira pessoa do plural. Associamos as duas ao mesmo sujeito na frase. Então, dizemos que, dentro desses casos, o sujeito está oculto, ou seja, ele não aparece na frase, mas pode ser identificado pela desinência. Tá? Então, vamos ver um outro trecho ali do poema extraído ali do Mário Quintana. Quando fechas o livro, eles alçam voo. Observe que nos demais versos do poema não há nenhuma palavra que possa ser identificada como sujeito dessa oração. Mesmo assim, nós conseguimos saber que o pronome tu está oculto e que é o sujeito dessa oração, né? Pois por meio dessa desinência do verbo se refere à segunda pessoa do singular, ok? Bom, vamos finalizar a aula de hoje então, verificando o que nós estudamos até agora. Nós estudamos o sujeito simples, composto e o sujeito desinencial, tá? Então, quando o sujeito de uma oração não está explícito, mas ele pode sim ser identificado por meio da desinência verbal, ele recebe o nome de sujeito oculto ou sujeito desinencial, ok? Eu gosto mais do nome sujeito oculto, né? Então ele está elíptico ali, mas nós sabemos que pela desinência eu consigo trazer uma referência para esse sujeito, ok? Queridos, então a nossa aula se encerra aqui. Para a próxima aula eu gostaria, por favor, que você revisasse esse conteúdo dos tipos de sujeito, fazendo ali um mapa conceitual, um resumo, com as características de cada tipo de sujeito, ok? Bons estudos e até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço a você!